Sabe aquela grávida workaholic que deixa tudo preparado meses antes de sair de licença maternidade? Essa era eu. Eu só não sabia que tudo mudaria antes de eu voltar de licença. Meu nome é Melina, eu sou psicóloga, mãe de gêmeos e esse é o canal Roteiro de Nascimento. Nesse espaço nós falaremos abertamente sobre diversos temas importantes deste período que acontece durante o roteiro de nascimento, que vai desde a concepção, a fecundação do óvulo, passando por cada semana de gestação, o parto e os primeiros meses de vida do bebê. Hoje eu quero compartilhar um pouquinho com vocês como foi minha mudança de profissão. Bom, eu sou psicóloga de formação, eu sempre trabalhei na área de gente, né, no RH de grandes empresas, minha carreira toda, mais de 15 anos, e quando os meninos estavam prestes a fazer 4 meses, eu voltaria de licença com 5 meses deles de vida, eu comecei a me questionar. Começou a vir um desconforto grande, será que é isso? E eu meio sem entender, porque minha carreira sempre foi algo muito importante para mim, eu tinha certeza que eu voltaria, não existia nenhuma possibilidade de não voltar. E isso estava vindo muito grande, isso de ter os meninos próximos, participar mais da vida deles. Bom, e aí eu percebi que era algo que eu precisava olhar de frente, esse desconforto que veio, e começar a me questionar, para ver se isso faria sentido para mim ou não. Então, foi muito duro para mim, porque eu sempre tive muito orgulho da minha própria carreira. Era algo que eu falava com a boca cheia, sabe? Do caminho que eu construí. E eu venho de família muito simples, então para mim era algo muito importante, assim, em falar tudo que eu construí na minha vida. Mas aí veio a maternidade, né? E aí, nesse momento, eu pedi até ajuda pro meu marido. Falei, olha, me ajuda aqui a estruturar isso que tá na minha cabeça, que eu tô sentindo aqui, pra eu poder escrever e ver se faz sentido mudar de profissão nesse momento, ou sei lá. E aí, nesse exercício, eu vi que eu gostaria de ficar com eles o primeiro ano de vida. Estar na vida deles em tempo integral no primeiro ano de vida, sem trabalhar. Que pra mim era uma mudança gigantesca de paradigma, porque nunca me vi não trabalhando. Enfim, eu era daquelas que ia chegando o 21º dia de férias, quando tinha 30 dias seguidos, já começava a me dar aquela angústia, eu queria voltar a trabalhar, enfim. Sempre gostei muito de trabalhar mesmo. Mas enfim, e aí fiz o exercício e percebi isso, então comuniquei a empresa, a minha diretora, que foi super bacana comigo, inclusive falou, olha, se você quer ficar o primeiro ano de vida com eles, a gente faz uma licença não remunerada para você pensar sobre isso e depois você volta e a gente conversa. Tudo isso sem vínculo empregatício, obviamente, mas eu não pediria demissão. Enfim, e aí quando foi chegando próximo a completar esse primeiro ano de vida, que eu voltaria a falar com a empresa, eu já tinha muito claro que eu não gostaria de voltar, que eu gostaria de mudar de profissão. Eu só não sabia exatamente o que fazer. E aí fiz de novo essa matriz de priorização, coloquei quais são os meus valores, o que eu gostaria de ter, né, em termos de flexibilidade na minha carreira, o que era importante para mim. E coloquei, elenquei o que eu poderia fazer então, né? E aí migrei para a carreira clínica, de psicóloga clínica como terapeuta. Que era praticamente como começar do zero. Começar do zero não, porque de certa forma eu nunca deixei muito isso de lado, sempre fiz alguns cursos que eram cursos de autoconhecimento, mas que poderiam ser aproveitados como uma formação, como uma atualização na minha profissão. Mas tudo novo, né? Então eu tinha a vida de mãe como nova, algo que eu nunca tinha feito, e também essa nova profissão para atuar. Então foi um período muito intenso de mistura de sentimentos mesmo, de sensações, e perceber tudo novo de uma vez só. E falando assim, parece que foi tudo muito fluido, muito legal, mas
eram muitos desconfortos para poder tomar essa decisão. Eu tinha claro de que eu gostaria de ficar mais na vida deles, então esse norte sendo claro para mim, era mais fácil que eu conseguisse colocar cada ação que viria depois disso. Mas acho que o ponto que pegou, na verdade, para tomar a decisão, era isso que eu falei um pouco da minha carreira, né? Porque como eu tinha muito valor, né, e me via falando até da minha carreira com muito orgulho mesmo, isso era algo que eu perdia, né? Então, não ter essa carreira que eu conhecia, que eu era valorizada, que eu tinha uma remuneração muito bacana, isso tudo, sem isso, o que teria, né? Então, foram muitos questionamentos. Mas fazer esse exercício de priorização, olhar o que seria importante para mim, foi muito bom para poder tomar a decisão propriamente dita. E aí eu voltei e falei com a empresa que não voltaria mais. Enfim, além de tudo isso, também teve uma parte do meu ego que ficou um pouquinho mexido, porque eu tive que abrir mão um pouco da minha parte financeira. Eu sempre fui independente desde que eu comecei a trabalhar, e não ter isso, ou pelo menos ter que enxergar a renda da família e não a minha renda, não que as contas fossem divididas, né, mas você acaba focando, né, um pouco mais no que, na sua própria remuneração, né, enfim, então, eu tive alguns aprendizados que eu acho que legais, assim, nesse caminho de toda essa mudança. Hoje eu percebo que já está bem estabilizado, né? Então tem um caminho bacana em que eu construí como terapeuta, como mentora, e então eu consigo chegar aqui para vocês hoje e falar um pouco desses aprendizados. O primeiro que eu acho bacana foi que olhar para mim com honestidade e reconhecer minhas habilidades foi extremamente importante. Isso sem arrogância nenhuma, olhar e falar, nossa, nisso aqui eu sou boa, eu posso fazer algo bacana, porque eu gosto de fazer, porque eu fluo nisso. Então, que é estar com pessoas. E aí eu percebi, por exemplo, que mesmo que não oficialmente, eu já atuava como uma função de mentora. Em quase todas as empresas que eu passei, eu acabei sendo mentora, mesmo que informalmente, das pessoas. E isso me deu aquele sentimento de, legal, se eu faço bem, então tô no caminho. Eu percebi também, nesse caminho, que eu sou muito mais resiliente do que eu imaginava. Na minha vida inteira, eu aprendi bastante sobre essa resiliência, o quanto que eu me movia quando algo não dava errado e continuava na busca. E esse período me mostrou que ainda tem bastante espaço para desenvolver isso, e tem bastante dentro de mim, dessa resiliência, né? De aquela mola que, beleza, não deu certo, mas vamos lá, a gente continua, tá aqui o caminho. E acho que o grande ponto é olhar para os meninos, o grande aprendizado, né? Ter essa decisão tomada, não por eles, mas pela mãe que eu quero ser, pela maternidade que eu escolhi atuar, porque não é uma decisão deles, acho que isso precisa ficar muito claro. Eu não tomo a decisão por eles, a decisão é minha como mãe. Eu decido ter mais tempo na vida deles. Acredito muito nessa presença de qualidade nos primeiros 1000 dias de vida da criança, e resolvi então mudar minha carreira para estar com eles nesses primeiros 1000 dias. E o grande ponto de aprendizado aqui é quando você tem clareza do porquê que você está fazendo aquilo, do que te motiva, do que te move, não vai ter um pra que eu tô fazendo isso. O porquê tá claro, o motivo tá claro. E aí o pra quê, ele não existe. Mesmo nas dificuldades, quando vier aquele questionamento de o que eu fiz da minha vida, eu era reconhecida, eu tinha tudo e mudei para algo totalmente incerto. Se tem aquele porquê claro, se tem aquela motivação que te diga por que você está fazendo isso, fica tudo muito mais claro e muito mais fluido. Espero que esse vídeo possa te ajudar de alguma forma. Se você acha que tem alguém que pode se beneficiar dele, pode indicar nosso canal. Nós temos também canais no Facebook e no Instagram.
nos segue nas redes sociais e se você quiser deixar algum comentário aqui sobre carreira, sobre maternidade, eu vou adorar saber mais sobre você, tá bom? Tchau, tchau, até o próximo vídeo.